A Câmara Municipal de Limeira tem a imensa satisfação em poder contar com a presença de todos nesta sessão solene de entrega do Prêmio Câmara Solidária Padre Maurício Sebastião Ferreira, como forma de homenagear pessoas físicas ou jurídicas que prestaram relevantes serviços educativos, sociais, culturais e assistenciais no município de Limeira. A Câmara Municipal de Limeira agradece a presença do senhor Mário Augusto dos Reis, diretor do SENAC, da senhora Luzia de Paula, presidente do Centro Comunitário Oasis, do senhor Wagner de Souza, representando o Conseg Leste, também da senhora Maria Lúcia Milaré, representando o SEDECA, Francisca e Geraldo Inácio, representando a Associação dos Surdos de Limeira. E para falar sobre a homenagem, anunciamos a palavra do presidente da comissão organizadora desta solenidade, vereador Mário Botion. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o presidente desta casa em exercício, o vereador Raul Nilson Filho, o secretário Mansur, que nesse momento representa o prefeito municipal Silvio Félix, senhoras vereadoras, senhores vereadores, e em especial aos homenageados, tanto as entidades, quanto através dos seus representantes, quanto aos cidadãos que hoje serão laureados pelo seu trabalho individual. Agradeço também o empenho e a disposição do presidente da casa para que esta solenidade tivesse sucesso, pois deu toda a guarida necessária para a comissão, que tive a honra de presidir, juntamente com o vereador Carlinhos Silva e a vereadora Nilce Segala. Mais que uma satisfação, é uma honra para mim partilhar este momento tão especial com todos aqui presentes nesta noite, em que a Câmara Municipal homenageia pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços para a nossa comunidade. Como é bom partilhar, dividir e repartir um pouco do tanto que Deus nos tem concedido todos os dias com as pessoas mais frágeis no aspecto social e econômico e que vivem ao nosso lado. Falar em solidariedade, que é o motivo da honraria que outorgamos nesta noite, é falar de amor, pois solidariedade é a forma mais direta de amor ao próximo, lembrando que amar ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Se pudéssemos de alguma forma, senhor presidente, medir quem mais ganha com as atividades desenvolvidas por cada homenageado dessa noite, não tenho dúvida de afirmar que não são as pessoas atendidas, mas sim as que as atendem, pois a satisfação em servir é infinitamente mais positiva e prazerosa do que ser servido. Criada em 2006 pela vereadora e presidenta desta casa, dona Elza Tanque, que se encontra temporariamente afastada, o Prêmio Câmara Solidária tem como meta reconhecer o trabalho de pessoas e de entidades e de empresas que realmente fazem a diferença na sociedade limeirense. Esta homenagem é o reconhecimento e o agradecimento que a sociedade faz através do Legislativo pelo empenho dos senhores no cuidado com os mais necessitados. Esta honraria também tem como finalidade sensibilizar novos e mais pensamentos solidários, e não solitários, pois este é um dos conceitos mais importantes e belos da solidariedade. Não posso deixar de citar uma pessoa importante, que foi e sempre será um exemplo de solidariedade, que por sinal era a sua maior característica, o eterno Padre Maurício Sebastião Ferreira, que tem seu nome intitulado neste prêmio desde 2007, através de um projeto de resolução de autoria da vereadora Nilce Segala. Padre Maurício foi responsável por obras importantes, como o dispensário Madre Teresa de Calcutá,
a Padaria Solidária, a Farmácia Comunitária, o Quilombo Central e muitas outras obras de igual importância. Nesta noite, além de reconhecer as ações solidárias essenciais e necessárias para a nossa sociedade, temos a oportunidade de refletir também que ser solidário não significa apenas uma prestação de ajuda. Assim, quem compartilha de forma solidária se move pela convicção de justiça e de igualdade, uma vez que também ser solidário implica num compromisso muito sério com aqueles a quem se oferece a sua solidariedade. Não posso deixar de registrar que as instituições, as associações e os cidadãos que desenvolvem atividades de natureza solidária que hoje são homenageados, voltados aos menos favorecidos, na verdade, estão realizando parte do trabalho que, por dever de ofício, deveria ser totalmente realizado pelo poder público e que sabemos que não acontece, pois se isso acontecesse, não estaríamos nessa noite realizando esta tão merecida homenagem a todos os laureados. Quando falo em poder público, me refiro ao federal, ao estadual e, em especial, ao Poder Executivo Municipal. Então, senhor presidente, aproveito nesta oportunidade para deixar um apelo para que sejam disponibilizados mais recursos para as instituições, para as entidades que desenvolvem um trabalho complementar tão importante para a nossa cidade, dando conta das demandas que o município apresenta. Estas instituições e associações são grandes parceiros do Poder Executivo Municipal e necessitam ser tratados como tal. Estou muito honrado e feliz em partilhar desse momento, pois graças à solidariedade de cada um dos homenageados nessa noite, muitos não estão desamparados, pois podem e poderão continuar contando com o trabalho e o empenho de todos vocês hoje homenageados. Que Deus continue dando a todos vocês muita sabedoria e muita coragem para que continuem enfrentando o trabalho do dia a dia. Meu muito obrigado a todos, em nome de toda a Limeira. Um grande e fraterno abraço a todos vocês. Boa noite. A Associação Casa de Misericórdia foi criada no ano de 1996 com o objetivo de atender prioritariamente crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de risco social e carência econômica, oferecendo atendimento em regime meio, aberto e de abrigo. São oferecidos diversos atendimentos, além de cursos profissionalizantes, aulas de reforço e diversas oficinas. Chamamos para receber a homenagem à senhora Alexandra Joana Zorzin Nicolau. A homenageada é graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É mediadora do programa Rede Social Limeira pelo SENAC e atua com a metodologia de rede social e desenvolvimento local. É também capacitada como multiplicadora em estratégias de desenvolvimento comunitário. A Casa de Apoio aos Romeiros de Nossa Senhora Aparecida, CARA, foi fundada em 2003 com o objetivo de prestar serviços de atendimento às pessoas necessitadas. Atualmente, conta com uma equipe de aproximadamente 70 pessoas e 300 voluntários que fornecem diariamente material de auxílio para locomoção, roupas, alimentos e orientação. Seus serviços abrangem, além da cidade de Limeira, as cidades de Iracemápolis e Cordeirópolis. O Departamento de Promoção Social da Paróquia de Santa Rita de Cássia foi fundado no ano de 1971. É composto por 12 voluntárias que atendem 45 famílias carentes semanalmente no Salão da Paróquia Santa Rita de Cássia. Esses atendimentos incluem a distribuição de cestas básicas, roupas e móveis que são arrecadados. Todos os anos são distribuídos também ovos de Páscoa a pessoas carentes. Francisca,
preside o Serviço de Assistência Social da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem como objetivo ajudar famílias carentes com alimentos, roupas, medicamentos, camas hospitalares, cadeiras de rodas e de banho e fraldas geriátricas. Sua função é entregar cestas básicas e realizar visitas às comunidades carentes. A senhora Ivanilde Moreira. Ivanilde é graduada em Pedagogia pela Unifeob, pós-graduada em Docência Universitária pela Faculdade de Foz do Iguaçu e mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp. Foi voluntária da ONG Ruth Cardoso no período de 1998 a 2004, formando professores para alfabetização no sertão dos estados de Pernambuco e Paraíba. Atualmente, ministra palestras e cursos, entre outros trabalhos. A senhora Maura Benedita Lopes Pereira. A homenageada é voluntária há 8 anos no Centro Comunitário Oásis, que atende famílias carentes, auxiliando com cestas básicas, remédios, fraldas e cadeiras de rodas, entre outros. Participa ainda da Pastoral Hospitalar da Santa Casa de Limeira, realizando visitas aos enfermos, e é benfeitora da Toca de Assis, onde organiza eventos. Maria de Fátima trabalha há 17 anos na Paróquia Santa Luzia, contribuindo ativamente com o trabalho social, que inclui a distribuição de alimentos, roupas e atendimento médico. Todo este trabalho é realizado gratuitamente, direcionado à população carente, e se iniciou sob a direção do padre Maurício Sebastião Ferreira. O Centro Espírita Luz e Caridade Nosso Lar foi fundado em 1948 e tem como objetivo acolher crianças em situação de risco, oferecendo-lhes proteção, segurança e educação. A entidade possui registros no CEPROSOM, no Conselho Nacional de Assistência Social e certificado de entidade de fins filantrópicos, entre outros. Maria é formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-graduada na área de Educação Infantil. Atuou como professora da rede municipal por 21 anos e foi ainda coordenadora voluntária da Biblioteca Comunitária Comunidade Ativa entre os anos de 2008 e 2010. Padre Reinaldo é formado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ingressou no Seminário Diocesano de Limeira em 1980 e foi ordenado sacerdote em 1986. No ano de 1987, foi nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde permanece até hoje. Desenvolveu nesses 25 anos vários trabalhos pastorais. Realiza ainda na paróquia o projeto Sopão, que atende as pessoas carentes. Convidamos o vereador Antônio Braz do Nascimento, o Piuí, para fazer a entrega do prêmio ao seu indicado, que desde a sua adolescência participa de atividades desenvolvidas pela igreja. Em 1992, iniciou sua luta por melhorias no bairro em que morava. Já em 1993, começou a ajudar famílias que passavam por dificuldades, arrecadando alimentos para cestas básicas. Atualmente, participa da Pastoral do Encontro de Casais da Paróquia Menino Jesus e coordena a festa da comunidade Nossa Senhora das Graças, juntamente com sua esposa, que o auxilia em todos os trabalhos. E para receber o prêmio, chamamos o senhor Wagner Aparecido Greve, que compartilhará a homenagem com sua esposa, senhora Marli Greve.
Neste momento, o vereador Mário Botion fará a entrega do prêmio à Associação Integrada de Deficientes e Amigos, ainda. Para receber a homenagem, convidamos o vice-presidente da associação, professor Joaquim Augusto Pereira Lazari. A AINDA foi criada em 1996 com o objetivo de unir as pessoas com deficiência, habilitá-las e reabilitá-las, promovendo sua inclusão social. O trabalho é realizado por um grupo de voluntários que oferecem atendimento social, psicológico e terapia ocupacional, além de promover programas de inserção do deficiente no mercado de trabalho. Convidamos para falar em nome dos homenageados o senhor professor Joaquim Augusto Pereira Lazari. Boa noite, membros da mesa. Boa noite, homenageados. Boa noite a todos. Eu me sinto lisonjeado em falar em nome de pessoas e entidades tão importantes da cidade de Limeira. Quando me disseram que eu iria falar em nome delas, eu achei que a responsabilidade era muito grande para mim, falar em nome dessas pessoas e dessas entidades. Como a minha formação inicial é na área da engenharia, infelizmente, às vezes a gente, como engenheiro, faz as coisas por tópicos, por itens, né? E eu gostaria da minha fala, dividi-la em 3 segmentos, orientados para 3 segmentos, que a gente pudesse falar um pouco daquelas pessoas que são excluídas na sociedade. Primeiramente, eu gostaria de dirigir a palavra aos vereadores, em particular, e aos políticos, de uma maneira geral, para dizer que um dos frutos da miséria é a corrupção. E a gente gostaria que os vereadores, nos seus mandatos, lutassem para que a corrupção não desenvolvesse no nosso município, pois isso influi diretamente na pobreza. O dinheiro da corrupção é um dinheiro que poderia estar indo para as pessoas mais necessitadas. Então, eu gostaria que os políticos pensassem um pouco nisso, que os vereadores, já que lançaram esse prêmio, que tem essa outorga, com certeza têm na mente a consciência de que um dos fatores que mais prejudicam as pessoas é a corrupção. Eu gostaria que todos fizessem um esforço no sentido de que, pelo menos, a gente minorasse esse item dentro do nosso município e do Brasil como um todo. Em seguida, eu gostaria de falar aos homenageados que o nosso trabalho é um trabalho diário, diuturno, e que, às vezes, nos dá a impressão de que nós estamos perdendo a batalha. Mas nós precisamos continuar na luta, precisamos arregimentar novas pessoas, novos voluntários, pois nós precisamos mudar a situação que hoje se encontram as pessoas menos favorecidas. O número de pessoas que vivem na pobreza e na miséria é muito grande. A diferença é muito grande entre os ricos e os pobres. E nós, como cidadãos, como pessoas, não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que fazer da nossa vida uma luta para minorar essa realidade. Para eles, eu gostaria só de ler uma frase do padre Maurício, que dizia assim: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós.
porque deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. É a mensagem que eu deixo para nós todos hoje homenageados. E, por último, eu gostaria de estar falando para essas pessoas excluídas, que muitas delas nem estão aqui, estamos falando em nome delas, né? O que é uma dificuldade, porque a comunicação é um dos itens que exclui as pessoas, né? A falta de comunicação faz com que as pessoas sejam também excluídas. Eu escolhi aqui para ler para vocês, se me permitem, um texto que eu escrevi há 10 anos, quase 11 anos, quando eu vi uma entrevista com Dom João Paulo II, o repórter perguntou qual é a mensagem que ele deixaria para as pessoas pobres e miseráveis. E ele respondeu dizendo a elas: não tenham medo, não tenham medo. E com isso eu fiz uma crônica e eu me permito ler para vocês. Já são 5 horas da manhã, pensou, dedução tirada pelo aumento do barulho horrível de vai e vem dos veículos. Tateou ainda meio sonolenta, procurando não sabia bem o quê. Observou Esperança, magérrima, com alguns meses, sem muito ter o que comer. Tinha esperança, como todo dia, que seria um dia melhor. Com certeza conseguiria mais do que nos outros. Abriu a janela, feita de pedaços de papelão, e deparou com aquela vista permanente. Um monstro de concreto sob sua cabeça, e nele a placa informando: Viaduto da Liberdade. Na porta do barraco, um jornal do dia anterior servia de proteção contra a poluição. Nele, a manchete dizia que somos perto de 30 milhões que vivem abaixo da linha de pobreza. Para ela, pouco interessava o que dizia o jornal. Teria que enfrentar o dia pedindo comida, dinheiro para tentar diminuir a fome. Era essa a sua vida. Aquelas promessas políticas que via estampada por volta de sua casa, parece até que não lhe diziam respeito. Sempre as mesmas e nunca interferindo em sua vida. Atravessou a avenida serpenteando por entre os veículos, correndo até o restaurante Vida Nova, tentando descolar um resto de comida ou pelo menos um café. Chamou-lhe a atenção a chamada da televisão ligada, dizendo as notícias do dia. Muitas delas eram comuns, morte, assassinato, coisas que ela enfrentava no seu dia a dia. Mas o anúncio de uma fala do presidente aguçou-lhe a curiosidade. Atenta, ficou a ouvir o palavreado difícil para ela. Como não entendia bem aqueles gráficos, figuras que apareciam na tela, partiu em busca de migalhas para saciar a fome. E deixou para trás a palavra do presidente que dizia: vamos erradicar a miséria deste país, sem perceber que era com ela. Então, gente, essa é uma mensagem para as pessoas que vivem na miséria. Eu tirei do diretor do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma fala dele, que ele diz o seguinte: a corrupção pode ser mais prejudicial ao combate à pobreza do que a crise econômica. Então, nós precisamos, todos nós, nos conscientizarmos da nossa situação e trabalharmos para mudar essa realidade. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um pedido que é meio sui generis, não sei se as pessoas vão entender, mas eu tenho que fazê-lo, porque ontem uma pessoa me procurou dizendo que haveriam pessoas distribuindo cadeiras de rodas, órteses, próteses, bengalas para as pessoas com deficiência. E nessa distribuição, eles pediam que as pessoas assinassem um documento autorizando o uso da imagem.
Eu gostaria que as pessoas que têm intenção de entregar alguma coisa para as pessoas, que o fizessem de coração e não fizessem uso dessas pessoas para uso político. É o meu agradecimento para todos. Muito obrigado. Não?